Oi, Giovana. Oi, Zê. Tudo bem, querida? Tudo bom é você? Tudo ótimo. Tô aqui, olha, num lugar super gostoso aqui em São Paulo. Que E, delícia! e eu tô já começando a minha live, né? E agradeço a sua participação, amiga. Vamos começar então nosso trabalho? Tô sentindo falta do seu óculos. Sua marca registrada. A minha marca é registrada, mas hoje eu não usei. Hoje eu não usei óculos, não usei batom. Tô Põe aqui o filtro aí, Zê. porque eu tô com uma alergia no meu olho, não sei se você tá percebendo. Aí hoje eu achei melhor não usar nada. Você tá bem, Gil? Como é que estão as coisas? Tô bem, graças a Deus. Saudade de vocês. Dentro da possibilidade, vamos ver se a gente se encontra, né, Zê? Sim, nós vamos nos encontrar amanhã, né? Que a gente tem uma reunião que está agendada. Mas o nosso assunto hoje é suicídio. Não é um assunto tão bom de se falar, né? Mas é um assunto que precisa ser falado, né, Giovana? Setembro Amarelo é uma visão que eu venho acompanhando já há alguns anos, um propósito que eu tive comigo de todo o Setembro Amarelo me dedicar falando sobre esse assunto e sobre esse tema. Falando desse assunto que é um assunto que vem levando muita gente embora, né, Giovana? Nesse mês de setembro eu devo ter ouvido umas 10 pessoas que tentaram, algumas conseguiram e outras não. Outras tiveram êxito, infelizmente. E o que está me surpreendendo, Giovana, nesse tempo, é a quantidade de pessoas na faixa etária criança, né? Antes a gente via isso, mas de uma forma muito distante, né? De uma forma que não era tão perto da gente. Mas hoje a gente está vendo esse assunto, infelizmente, virando uma moda aí, uma coisa estranha que está acontecendo. E eu chamei você aqui porque você tem. Eu quero primeiro que você se apresente para as pessoas que estão conosco aqui. Eu quero que você fale. Essa live vai ficar gravada, depois eu vou divulgar ela na minha rede, né? Em várias redes que eu tenho. Queria que você se apresentasse para que as pessoas te conhecessem, Giovana. Tá, olha, Zê. Bom, meu nome é Giovana. Trabalho na África há quase 2 décadas, então trabalho com pessoas, tenho contato com pessoas em situação de risco já há muito tempo e, infelizmente, né, até mesmo no convívio nosso, nós temos tido cada vez mais contato com pessoas que já tiveram vontade ou já tentaram ou já teve algum familiar que acabou cometendo suicídio. Então, isso tem acontecido muito, cada vez tem sido mais intenso, né? O número de pessoas em depressão, o número de pessoas vivendo em situação difícil, não se sentindo amada, não se sentindo respeitada, se sentindo pressionadas e não sabendo lidar com a dor, né, Zilda? E a gente tem, Sim. infelizmente, algo que parecia, na minha infância, por exemplo, quando eu ouvia falar de suicídio, era algo tão distante da realidade que eu vivia, do contexto de pessoas que eu convivia, mas hoje em dia não. Infelizmente eu conheci pessoas que acabaram se suicidando, conheço pessoas que têm familiar que se suicidaram e tenho contato direto com pessoas que têm vontade de tirar a sua própria vida e que tem sido um desafio orar por elas, ajudá-las, né, através do conselho, ou do carinho, ou de um abraço. Enfim, Zilda, eu acho que é um assunto extremamente atual, pertinente, uma realidade onde muita gente está escondendo, né, aquilo que tem vivido, as suas frustrações. A rede social tem causado muita coisa também, muita problema interno, problema emocional, né? As pessoas se mascaram muito, se mostram de uma forma e às vezes recebem críticas porque o ser humano é cruel, muitas vezes, né? O bullying na internet, os comentários maldosos têm gerado, às vezes as pessoas não sabem lidar com a crítica
e acabam correndo para algo pior. Muito difícil, né, Zi? Sim, muito difícil. Ontem, você desculpa que meu olho tá lacrimejando aqui hoje, mas é por causa de uma infecção que deu aqui no meu Alergia? olho. Uma alergia que deu aqui da maquiagem que eu usei. Tá Então, bom. você disse ontem, na hora que a gente fez o nosso spoiler ontem, né, para divulgar hoje, você disse uma coisa que me chamou muita atenção e que eu realmente tenho percebido que não é uma coisa que é incomum, é uma coisa que está acontecendo. Pessoas que, por causa da aflição, por causa de algum momento muito difícil, ela acaba orando, pedindo para morrer, pedindo para acabar a vida dela e terminar com a existência dela. Você podia falar um pouquinho sobre esse assunto? Que é uma coisa que eu tenho visto muito forte. Sim. O suicídio aumentou no meio de cristãos, né? Infelizmente, aumentou bastante. Filhos de pastores, pastores, líderes, né? Que têm cometido suicídio, têm achado aí uma resposta, né? Acham talvez que seja uma resposta, ou enfim, tem acontecido isso. Olha, eu já tive experiências, Hilda, eu mesma, de passar por situações duras, extremamente difíceis na minha vida e achar que chegou um momento que realmente eu não aguentava. Então eu tive situação mais de uma vez de eu chegar para Deus e falar: Senhor, eu sei que eu não posso fazer isso, não é algo que eu tenha coragem ou poderia fazer, né? Não sinto que tenha autoridade para isso, mas eu gostaria que o Senhor me levasse porque eu não consigo mais. Então, eu acho humano a gente reconhecer, né, a nossa fraqueza, as nossas dores e que existem momentos, sim, que a gente passa por lutas tão grandes e que pode ser que a pessoa não tenha estrutura, né? Eu vivi isso, estava sozinha, vivi um momento de solitude, onde eu escolhi me afastar, me fechar e buscar realmente Deus e pedir: Senhor, me leva, eu quero estar contigo. E Deus me deu outra resposta, né? Deus, ele me ensinou com aquela dor que eu estava vivendo. Deus, ele me ensinou através mesmo do seu silêncio, né, coisas para que eu pudesse vencer e entender hoje que existem pessoas que perdem sim a alegria, a vontade e o desejo de viver. Às vezes você construiu uma vida, você construiu um sonho e vem uma circunstância que te arranca bruscamente tudo isso, né? Então, assim, não é fácil lidar com essas coisas. A gente vive numa Sim. época, no mundo, onde a gente não tem muito apoio para lidar com esse tipo de sentimento, onde as pessoas, no geral, não inspiram mais tanta confiança. Então, às vezes, você não sabe para onde correr. E assim, comigo foi correr para Deus e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu não aguento mais, eu queria estar contigo, eu queria estar na eternidade, eu não queria mais ter que enfrentar esse tipo de situação. Mas aprove Deus pela sua graça, o seu amor, e me resgatar desse sentimento, dessa situação de desespero, né? Emocional na alma, de dor na alma, e me dar de novo um motivo, um fôlego de vida para continuar e me fazer enxergar de novo que a vida, ela é bonita, ainda que tenha muitas dificuldades que a gente vai enfrentar. Isso que você está falando é algo muito sério. A gente não está falando de algo que não é presente nesse momento, nesse cenário. Você mora num local, né, que é o Níger, que é um local de muita dificuldade, né, de todos os níveis. Como que você lá existe esse tipo de prática lá? Como que as pessoas são em relação a isso lá no Níger? Olha, é tão interessante porque a gente está bem mais que 15 anos trabalhando diretamente com o povo, né, do país de menor IDH do mundo, aonde o nível de pobreza, de miséria, expectativa de vida é muito baixo e aonde a esperança também é muito pequena. Mas quando eu cheguei no Níger, algo me surpreendeu, porque eu não via pessoas em depressão. Pelo contrário, eu via eles vivendo tantas situações e o tempo todo sorrindo, Olha que interessante. felizes, agradecido a Deus até pelas dificuldades e tudo mais. Só, Zilda, que com o passar do tempo, a tecnologia chegou em alguns lugares
Sim, o acesso à informação, o acesso às redes sociais. E isso, Zilda, eu tenho visto com o passar do tempo, a médio prazo a gente já pode dizer, porque mais de 5, 6 anos, 7 anos que estão tendo acesso a isso, as pessoas começaram a agir diferente, começaram a querer ter coisas que eles não sabiam que existia e que não Isso lá fazia no falta. Níger, lá no Níger. Estou falando do Olha povo que do interessante. Níger. E começaram a Certo. enxergar os jovens, adolescentes, começaram a ter contato com outro mundo, com uma outra realidade e ter vontade de ter acesso àquelas coisas que eles desconheciam. E isso começou, sim, a alterar e a trazer dificuldade para eles na área emocional, na área, claro, em várias áreas, né? Começou a ter mais roubo, porque eu vejo, eu quero, então eu tenho que conseguir de alguma forma. Começaram, infelizmente, também a ter acesso, muitos, a drogas, e isso também trouxe um Nossa. peso, trouxe uma depressão, trouxe uma angústia que antes eu não via naquele povo. Então, eu já conversei com pessoas no Níger, nigerinos, tanto mulheres, mães casadas, que tentaram suicídio, que pensaram Nossa. em tentar suicídio. Então, assim, a pressão, muitas vezes, da sociedade, né? Por exemplo, uma jovem que eu conheço, ela chegou a tentar suicídio, graças a Deus não foi bem sucedido, porque eu acompanhei, o marido dela entrou em contato comigo através da internet, eu pude auxiliar ele como tentar sair daquilo naquele momento. Ela chegou a tomar veneno. E essa Nossa. jovem fez isso pela frustração de não conseguir engravidar. A pressão da sociedade que ela vive, a pressão ali cultural foi tão grande que ela não aguentou. Ela falou: se eu não posso ser mãe, se eu não posso ser respeitada, eu prefiro não viver. Então, assim, Nossa. situações muito difíceis, né? Então, eu já conversei com jovens e tive contato com jovens muito próximos a mim que falaram: olha, eu gostaria de não viver, porque a vida que eu tenho, que nós temos aqui, não é vida. Então, assim, complicado, Zilda. Tem muita situação acontecendo, cada Muito vez mais. interessante. Isso que você É, está falando é algo para se refletir, porque quando a pessoa não tem uma referência daquilo que poderia ser maior ou menor, não sei, a comparação, ela não tem uma motivação que não seja a natureza do homem, que é ser feliz com a própria vida, né? Agora, quando eles começaram a ter referência com outras realidades, isso trouxe para eles tristeza. Olha que coisa mais interessante que você está falando. sim, e assim, muita coisa ligada também à questão material, né? Então, começaram a entender a realidade, né? Porque para eles era assim que eles viviam, nasceram, cresceram com todas as dificuldades, eram sobreviventes. Mas a partir do momento que eles começaram a entender que existe um mundo lá fora, né? Fora da realidade da tribo ou do povo deles, e que as pessoas desperdiçam, jogam fora e que eles não têm acesso ao mínimo, isso começou a trazer um peso muito grande para alguns deles também, né? Então, assim, realmente, hoje, eu posso dizer que sim, na África tem pessoas que tentam suicídio, existe isso, estatística não tenho, tem muita gente deprimida, sorrindo, conversando, mas que está deprimido. Então, são situações difíceis. Gente, só da gente saber que a cada 40 segundos, atualmente até mais, né? Menos, aliás, menos de 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. E para cada Isso é pessoa, triste. que é uma estatística da Muito ONU, deprimente. Zilda, para cada pessoa que consegue se suicidar-se, 20 outras pessoas tentaram e não foram bem sucedidos Êxito. nessa tentativa. Então você imagina, né? É muita gente, É muita né? gente. Muita gente. Como é que É temos que lamentável. falar sobre isso? É responsabilidade da igreja, é responsabilidade nossa como ser humano defender a vida.
né? A gente Sim, precisa prestar atenção no que está acontecendo, nos sinais que as pessoas dão, nos sinais, principalmente na internet, né? A pessoa, ela não toma essa decisão do dia para a noite. Vai acontecendo, é um acúmulo de coisas, né, Zilda? Um acúmulo de situações, de frustrações, de gritos não ouvidos, sabe? Da pessoa se isso, sentir isso que, abandonada. isso que você está falando do grito não ouvido, desculpa até te cortar, mas eu quero pegar esse Imagina. gancho. Isso aí é a pura verdade. Eu digo para você, eu passei uma experiência pessoal também, uma pessoa muito próxima de mim. A pessoa disse para mim que ela ia tomar banho e ela não foi tomar banho, ela foi tentar se matar. Quando isso aconteceu, foi muito chocante, né? E foi um livramento que essa pessoa teve, porque as pessoas me avisaram e eu pude ajudar. Então, quando a gente pode ajudar, a gente parece que fica impactado com isso de uma forma que você nunca mais esquece, não é verdade? Sim. E o que eu achei interessante é que depois que aconteceu tudo, que a gente falou sobre isso, a pessoa disse, mas eu não queria. Eu não sei, eu até pensei, mas eu não queria. E dentro do espaço onde ela dormia, tinha vários sinais, escrito assim, me salve, a vida não tem sentido. Várias frases que ele percebeu, ela percebeu, a pessoa percebeu, que ele não fazia falta, que ela não fazia falta, entendeu? E eu percebi que é até uma questão assim da pessoa realmente ir jogando com as palavras, jogando com essas dicas que você falou do silêncio, né? Falar sem falar. E aí ela perceber que ninguém nota, aí ela tem a certeza que não vai fazer falta, e aí ela faz. E aí, infelizmente, não é com todas as pessoas que a gente consegue salvar e consegue conversar depois, né? Mas agora, mais ou menos 2 semanas, eu cheguei a falar isso ontem, vou falar de novo, que tem outras pessoas diferentes aqui hoje. A pessoa cometeu suicídio, avisou a amiga, ela tinha 12 anos, essa pessoa, tinha não, Meu tem, Deus. porque ela foi salva, 12 anos, e ela ficou falando para essa amiga como que ela ia fazer. Até que a amiga falou assim, não, mas você não pode fazer isso, você tá errada, não pode assim, tua mãe te ama. Não, eu não faço falta para minha mãe. E aí ela só deu um recadinho, estou fazendo agora. Aí ela conseguiu que alguém fosse rapidamente lá na casa dela e o tio dela pegou ela já enforcada, já caindo, já Meu enforcada Deus. e conseguiu salvar. E o que eu fiquei bem chocada com essa história, porque depois que ela foi para o hospital, o médico pediu para a mãe entrar e ela falou que não queria falar com a mãe. Uma criança de 12 anos. Então, eu ouvi história agora, semana passada, de uma médica que eu trabalho, que a mãe e o pai tinham socorrido a criança que tentou suicídio com 7 anos. Meu A gente não Deus. ouvia isso, né? Eu não tinha ouvido ainda. Não. E o que você acha disso, Gi? Eu acho que é tudo isso que eu tenho falado, né, Osilda? O tipo de cobrança, o tipo de... A internet, o acesso, sabe, não controlado, a falta da criança, desde pequenininha, aprender a lidar com o não, né? Muitas vezes a família estar desestruturada, né? Eu acho que o casal também, a comunicação, não entender, não se conhecer, não conseguir enxergar esses sinais que nós estamos falando, né? Tudo isso, né? E fora a multiplicação da iniquidade, que a gente sabe que cada vez Sim, mais isso tem acontecido, né? Eu acho que hoje a mídia, né? E quando eu falo da mídia, não é nem só do canal aberto, mas o acesso que as pessoas têm a YouTube, séries, Netflix, enfim, tudo isso, o acesso não controlado, não limitado, é tanta informação e são tantos padrões, né? Cada série exige acaba te manipulando com um a padrão que mente. talvez você não tem na mente, e aí a pessoa não consegue ser daquele jeito que ela se espelha, né? Que ela tá vendo e que ela deseja. Isso tudo vai estar trazendo problema, né?
outra coisa que eu acabei de falar com relação ao casal, à família, né? A criança, ela não sente mais os pais como papai e mamãe, né? Sim, Os pais, isso é outro muitas vezes, problema. cada um tem a sua vida, cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu clube, e quando estão juntos, não conseguem estar realmente juntos. Então, às vezes, é uma maneira da criança gritar e falar: opa, eu tô aqui. Por que vocês Sim, me trouxeram para o mundo para ver vocês talvez só brigando, ou para ver só uma frieza, ou parece que a nossa família não é importante, né? Então, assim, tem isso muitos que aspectos. o que você falou agora, eu quero chamar atenção nesse ponto, porque a gente tem várias pessoas aqui ouvindo, né? Sobre a questão das séries. As séries de TV, de Netflix, etc. Eu não sei se você já ouviu falar de uma série chamada 13 Razões. Você chegou a ouvir falar dessa série? Não Tá? conheço quase nada, assim. Não conheço Essa quase nada. série, ela fala sobre 13 razões para você não se matar. Então, eles falam 13 razões, mas eles falam de pessoas que estão dando razões porque vai se matar. E eu estou pesquisando esse assunto já fazem uns 3 anos que eu faço o Setembro Amarelo todo ano, por causa de uma experiência que eu vivi na minha família, né? E tenho visto muito uma coisa interessante, que as pessoas que cometeram suicídio ou pensaram em cometer assistiram essa série. Então, o pai e a mãe, eu tenho essa médica que eu falei para você agora, que falou uma coisa sobre isso que me chamou muita atenção, que ela disse assim: quem que é o adulto da relação? Quem é o primitivo da relação? Porque a criança, ela não tem um discernimento, ela ainda está em formação, né? Uma pessoa que na sua juventude tem algum problema desse tipo, geralmente já teve uma frustração muito grande, né? E ela falou: se uma criança chegou nesse ponto, é porque alguma parte aconteceu que se perdeu o controle da relação, né? E quando você fala de suicídio, muitas pessoas, elas falam brincando: ah, eu queria morrer, não tem mais sentido viver. E a gente não dá muita atenção nesse Isso é um assunto. sinal. Isso é um sinal. Existem 8 tipos de sinais, não é isso, Gi? E quando uma pessoa tenta mesmo, ou ela fala que vai tentar, ela já está decidida. E uma pessoa, quando ela está fraca, ela não consegue cometer suicídio. O maior índice de suicídio é quando a pessoa está forte, aparentemente forte. Parece que ela está com aquela alegria. Basta uma coisa, uma frustração para essa pessoa fazer o que ela diz. E se ela tomar remédio, que no caso dessa pessoa que eu contei, ela tomou remédio, né, ela ficou desacordada, inclusive, 3 dias. Aí, a pessoa, quando volta, se volta, ela não tinha consciência do que estava fazendo. Na maioria das vezes. E dentro da sua visão de que você tem tido, que conselho você daria para uma pessoa que está pensando em suicídio? O que você Olha, aconselharia? eu acho que um dos primeiros conselhos que eu poderia dar é que nós não devemos negar a nossa dor. Ela existe. Então, precisa ser trabalhado, né? Então, assim, não tem como fingir, mas se a gente quer uma vida mais próspera emocionalmente, a gente precisa nos esforçar para procurar aquilo que nos faz sentir vivos. Então, motivos talvez para não viver, pessoa que está vivendo esse tipo de situação, ela tem muitas justificativas pelas quais ela pensa: não tem por que eu estar vivo. Por que Deus permite que eu continue vivendo? Eu já escutei isso de alguém. Nossa, eu ouvi essa semana isso, Gi. Ontem eu vi. Isso é muito forte, né? Então, essa pessoa ela está conseguindo enxergar só os motivos pelo qual ela traz dor para ela. Então, ela não consegue enxergar que existem outros motivos pelos quais é importante que ela viva, né? Então, tentar enxergar
outros motivos, focar a mente em outras coisas, mudar o foco, né? Mudar o Sim, foco, se dá um encontrar, foco. enxergar que a vida ela é bela. Mas isso é muito difícil e assim, sozinho eu acho quase que impossível a pessoa conseguir isso, né? Por isso é importante você se abrir com alguém. Você sentiu a vontade, você sentiu que você não é importante, encontre alguém do teu meio de amigos, né, de conselheiros ou de familiar, alguém que você sinta que te ame, que você confie e fala com ela, porque essa pessoa vai conseguir talvez te ajudar ou pelo menos te ouvir. E muitas vezes quem está gritando, né, entre aspas, dessa maneira, só está querendo que alguém escute, Zi. Só está querendo Sim. se Ser sentir. notada. Oi? Ser notada. Ser Ser notada. notado. Isso mesmo. Olha, eu acho que eu dou um conselho para quem conhece alguém, né, que está dando sinais, né, de que quer tirar a sua vida, né? Então, primeira coisa, dê tempo para essa pessoa. Liga para ela, ou senta com ela, olha no olho e conversa sem olhar no teu relógio, sem olhar nas tuas mensagens. Esquece o teu telefone. Essa pessoa Seja presente. precisa de alguém que dê atenção, né? Então, primeira coisa, nós precisamos de alguém. Deus não nos criou só. Então, para quem está com pensamento suicida, o que eu te falo é: você precisa de alguém que possa te ajudar, né? E pode ser Não alguém tente próximo mesmo, né, Gi? De isso. repente, a gente acha que vai encontrar ajuda lá fora. Às vezes está do seu lado. Às vezes é a Isso pessoa mesmo. mais perto que vai amar você, que vai cuidar de você. Não é Isso verdade? mesmo. Isso mesmo. Se você tem condições, ou se você acha que ninguém próximo a você é confiável, procura a ajuda de um profissional, seja Sim. online, procura a ajuda de um profissional. Existe também um número de telefone, né, Zilda, que é um 188 188, 188. que é o Certo. Centro de Valorização da Vida. Então, meu, bateu o desespero, você não tem para onde correr, você não tem condição de procurar um profissional. Liga para esse número e fala o que está acontecendo com você, porque eles têm preparo para poder te dar um auxílio psicológico, psiquiátrico, emocional nesse momento. Então, assim, é muito importante, porque o suicídio, ele é o barco da tua vida naufragando, é você tá afundando e afogando e você às vezes não encontra onde segurar. Então, é bem complicado realmente a situação. Então, precisa muito ter uma conversa aberta, precisa muito saber que, às vezes, a pessoa que você vai conversar, ela não vai ter as respostas para te dar, mas talvez só de você falar, isso já seja uma forma de te aliviar, né? Então, isso é muito necessário. E é mesmo, Gi. Outra coisa que eu queria que você falasse também, para quem está percebendo que alguém tem sinais de que pode ser um suicídio em potencial, qual o comportamento que essa pessoa deve ter, principalmente se ela for uma pessoa como essa que eu contei, que a pessoa confessou que vai fazer. Nossa, auxilia, socorre essa pessoa na hora. Se é algo emergencial, larga tudo que você está fazendo, porque a vida ela é mais importante do que qualquer outra coisa, né, Zilda? Então, assim, é Exatamente. valorizar a vida, valorizar aquela pessoa que confiou em você para se abrir com você e para poder expressar o que ela está vivendo. Dê tempo para essa pessoa, não tente convencê-la com as suas palavras, mas que o teu abraço seja algo onde ela encontre um alento, né? Então, assim, às vezes a gente quer achar a palavra certa para tudo que a pessoa tá desabafando para a gente. Às vezes a gente realmente não tem. Então, Às vezes ofereça o é só teu... ouvir, Isso, né? Só ouvir. isso. Ofereça o teu ombro, procura saber a raiz, a origem disso, ajude essa pessoa a enxergar as raízes e o principal, ajudar que a pessoa possa enxergar que além de toda essa realidade que ela possa estar vivendo,
de uma vida talvez destruída, de sonhos, planos frustrados, de dores, de mágoas, existe ainda uma esperança, existe ainda uma luz, né, no fim do túnel, e o fim do túnel não é o suicídio, não é tirar a própria vida, isso só vai aumentar o sofrimento, porque nós cremos que existe uma vida, né, após a morte, uma vida eterna. E se você dá fim à tua vida e você não tem autoridade para isso, o seu sofrimento ele vai continuar, não tem como fugir disso, né? Então, existe uma luz e essa luz ela não é a morte, pelo contrário, essa luz é a vida, enxergar que existe, além de tudo isso, um motivo para viver. Isso que você está falando é para a gente, já está chegando aqui no final da nossa live, né? Eu queria focar um assunto importantíssimo agora, que você acabou de dizer, que é quando uma pessoa consegue entender que há um propósito para que ela exista, que ela não é obra do acaso, que ela existe porque Deus, ele viu naquela pessoa algo muito potencial, e ele é a única que pode tirar a vida, e a pessoa conseguir entender isso e focar na vida e não na morte, é o primeiro passo. Porém, o propósito é outra coisa que eu também gostaria de que você falasse, Gi, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que você e o Alexandre foram fazer lá na África, né? Tão longe, no Níger, com pessoas tão carentes de tantas coisas, e vocês aqui tendo o conforto, tendo a família, vocês abandonaram tudo. O que move você para você deixar tudo para ir para o Níger? E dá um conselho para essa pessoa que não está encontrando propósito para a vida. Olha, a vida, Zilda, para mim, particularmente, ela é feita de sonhos. Sonhos e realizações desses sonhos, né? Quando a gente deixa de sonhar, a vida ela fica mais cinzenta, né? Ela perde a cor, ela perde a beleza, ela perde o motivo, né? Então, assim, é muito importante a gente ter propósito de vida. Hoje, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, né? Os influencers que tem na internet, é tudo tão vazio, né? Porque é tudo baseado numa beleza que acaba, numa maquiagem que você tira e não é a tua realidade. Por exemplo, eu coloquei um filtro aqui. Eu tô com um filtro aqui. Colocar, principalmente quando meu olho tá assim. Mas eu tirei um filtro. E quando eu tiro o filtro, eu consigo enxergar coisas que eu não enxergava antes. Mas a realidade é essa. A realidade é que a vida não é assim. Eu não sou assim. Eu não tenho esses olhos. Sim. Entende? Só que hoje a gente vive num momento... Eu tô pondo um filtro aqui de novo. Hoje a gente vive num momento, Zilda, onde as pessoas estão maquiadas emocionalmente, psicologicamente, o tempo todo. Sim. E quando tira isso, é como se não tivesse mais propósito. É verdade. O propósito é conseguir mais seguidores, conseguir mais curtidas na foto, mais pessoas para assistir a minha live, enfim. Sabe, é algo tão vazio, porque isso tudo é tão passageiro, e na maioria das vezes tudo que acontece não é verdadeiro, né? Na frente de uma tela, e a pessoa não tem propósito, não tem por que acordar, não tem por que viver, né? Porque a vida ela é muito, muito além. Isso aqui isso não significa muita coisa, né? A beleza exterior, ou ter algo. Sempre vai ter gente que vai ser mais bonita que o outro. Sempre vai ter gente que vai ter mais coisa que o outro. Sempre vai ter novidades. E se a pessoa correr atrás disso, a vida inteira ela correu atrás do vento. Então, uma vida com um propósito, ela te muda, ela te transforma. E eu acredito que foi muito isso que aconteceu comigo com o Alexandre. É claro, né? Jesus, na nossa vida, nos trouxe um propósito, que foi enxergar na dificuldade, enxergar a beleza de que é ajudar o outro a escrever a sua história e ser ajudado também.
Porque quando eu fui para a África, eu achei que eu ia ajudar aquelas pessoas, mas na verdade me ajudaram muito a entender primeiro, olha, eu fui para um lugar onde era menos de 1% de cristão, mas lá eu aprendi que é realmente o cristianismo, fora da casinha, fora da instituição, fora da liturgia, mas diferente, na prática, no dia a dia. Eu entendi por que Jesus, ele transformou a água em vinho naquele casamento. Por quê, né? Parece que não é tão importante, mas Jesus entendeu que era importante naquele momento, para aquele casal, para aquela família, naquela cultura. E aí você começa a conhecer pessoas de verdade, fora da rede social, fora, né, de toda, talvez, uma máscara que criam, e você começa a ter propósito. Poxa, que propósito? Ajudar crianças, pessoas subnutridas. Isso me trouxe vida. Agora eu te pergunto, Zilda, por que tem muita gente perdendo a vontade de viver? Simplesmente porque ainda não encontraram. Às vezes não aconteceu nada com a pessoa. Às vezes a pessoa tem tudo. A gente vê artistas que foram extremamente conhecidos, mundialmente conhecidos, milionários, com tudo, com uma carreira ainda no auge, cometendo suicídio. Porque tudo isso é muito vazio. Não tem um propósito, né? Ter tudo e não ter o porquê para usar esse tudo é muito vazio. Você falou uma coisa incrível agora, Gi, que não é só a pessoa não ter mais, não querer mais viver. Na verdade, é porque ela não encontrou a razão de viver. Então, se ela não encontrou a razão de viver, nada para ela tem sentido. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter ouro, ela pode ter prata, mas ela não é feliz e ela não deixa ninguém feliz. Porque a pessoa que não é feliz, que não é completa, ela também não deixa o outro feliz, né? E é verdade. Tem pessoas que elas são assim, nesse aspecto, tão egoístas, né? Tudo bem que é uma situação de dor, é uma situação de muita angústia, mas eu vejo, por exemplo, pessoas que se mataram, que têm filho, têm esposa, uma condição perfeita. Artistas que eram famosíssimos no auge da carreira, se mataram, acabaram com a sua vida. Então, acho que é a maior dica de hoje, né? Eu acho que é essa. Buscar a razão de viver, buscar o propósito de existir e focar na vida, focar na existência e no porquê estou aqui e para onde vou, né? E é isso. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Olha, eu tô com um monte de gente aqui, pessoas amigas, primos, pra você, né? Desculpa do meu olho, porque, né, eu não sei, esse assunto, ele toca muito em mim, sabe? Se eu dissesse pra você que eu tô tendo lágrimas por causa do assunto, eu não estaria falando a verdade. Mas, às vezes, o nosso coração é tão tocado, né? Porque não é comum, assim, eu estar lacrimejando o tempo inteiro, assim, que nem agora aqui. Mas eu fico muito triste, eu fico muito tocada quando eu vejo uma criança não ter mais esperança para viver. Eu fico muito tocada quando uma criança, depois de acordar de um suicídio, não querer conversar com a sua mãe, né? Que a mãe é o colo que você quer, né, amiga? Quando você tá naqueles dias de dor. Não tem colo melhor do que mãe, não é verdade, Gi? É verdade, é verdade. Você fica longe de tanto tempo da sua mãe, acho que você, quando chega, fica no colinho dela o tempo todo, não fica? Nossa, eu falo que um colo de mãe cura muitas dores. É o colo que a gente quer. É o colo mais gostoso que existe, né? Mas você vê a situação que a pessoa chega, né? Muitas vezes. E aí eu não sei se eu tô chorando por isso, mas eu acredito que não, mas é isso, amiga. Olha, muito feliz de você estar aqui comigo. Nós estamos já encerrando o assunto, mas eu não gostaria que você saísse sem você deixar aqui a sua mensagem, né? Onde vocês estão, como que alguém que compartilha do seu ministério pode ajudar você, como que pode ser a ajuda financeira, se vocês estão com algum projeto específico
Eu gostaria que você falasse sobre isso agora, para a gente encerrar. Ozzy, então, a gente continua com o projeto no Níger, na Índia, e também com o projeto Tive Fome, Me Deste de Comer aqui no Brasil, que começou por conta da pandemia. Então, estamos com essas 3 frentes atuantes, né? A principal, a maior delas, onde tudo realmente iniciou, é no Níger. Nesse momento, a gente está passando uma situação muito difícil, com milhares de pessoas que perderam suas casas, que teve uma inundação que, assim, há mais de 60 anos não acontecia nada parecido com isso no Níger. Então, assim, conhecemos... Isso nunca tinha acontecido assim, desse jeito? Não. O que aconteceu? Como que está o quadro hoje? Está complicadíssimo ainda. Pra você ter ideia, o nosso centro esportivo, que é onde nós temos uma das creches, um projeto com mulheres, está totalmente inundado já há quase um mês. Então, assim, ali tinha um poço artesiano que possivelmente nós perdemos. Então, assim, isso é uma das situações num bairro gigantesco, aonde muita gente está em situação terrível e vivendo assim como sub-humano nesse momento. Então, assim, peço orações pelo Níger. Quem quiser saber mais informações, eu convido você para acessar o nosso perfil AGD Níger. Eu vou escrever aqui para vocês. Escreve aí para gente, né? Isso. Gi, mas o quadro de inundação nunca tinha acontecido nada parecido? Foi algo mesmo pela primeira vez? Pelo menos nos últimos 60 anos, não. Meu então, Deus! Não tem nada registrado. Então, assim, é terrível realmente o que aconteceu, e aquela água está parada, porque embaixo dessa areia, nessa região, é um terreno rochoso. Então, assim, não está escoando. Então, muito difícil. Dá uma olhadinha lá na nossa página ou no YouTube, a GD Níger. A gente está falando um pouquinho sobre a situação de inundação também. E se você quer saber quem quiser mais ajudar, projeto, tem alguma iniciativa aí que alguém pode ajudar? tem. Ou é só, como que é? Tem que dar algum nome, alguma coisa? Como que a pessoa faz? Entre em contato com a gente através das redes sociais, e aí você vai receber ali, pode perguntar no inbox, normalmente sou eu, ou a Lê, ou a Fê que responde. Então, a gente vai ter prazer em estar auxiliando você que queira ajudar nesse projeto. Antes da gente terminar, Zi, eu queria, será que dá tempo? Eu queria ler um trecho para você do livro. Claro! Do Pode livro ler. Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus. Então, você que escreveu? Eu estou sabendo que você... Ai, que show! Então fala do seu livro, amiga! Em breve, Zi, em breve vai estar disponível aí online e também físico. Sofrimento Humano e o Socorro de Deus. Inclusive, esse livro eu escrevi nesse período que eu vivi, quando eu pedi para Deus me levar. Então, assim, é um negócio... fala de sofrimento, fala da realidade humana, fala de depressão, né? E são poemas baseados em salmos. Eu vou terminar... O Ale está falando também do Rádio Jesus Company. O que é isso? Vou falar. Eu vou terminar lendo um poema que está no livro. Mas antes disso, ó, gente, se você quer saber mais sobre o projeto AGD Níger, Índia, entre em contato conosco, acesse o perfil @AGD Níger e faça sua pergunta, vai ter muito vídeo por lá. Nós abrimos uma rádio, o nome dessa rádio é JesusCompany.com, então são louvores autorais. Jesus Company, isso mesmo, Jesus Company. Como eu acesso? Como é que eu acesso isso? É www.radiojesuscompany.com. Lá são louvores autorais de amigos, de pessoas próximas, de discípulos. Em breve vão ter programas também ao vivo. Então é uma web rádio. Você entra no site, você põe o play e você pode continuar usando o seu WhatsApp, acessando outros aplicativos que não atrapalham. Então, ó, você está convidado a entrar aí na rádio e divulga no teu store também. Eu vou divulgar. E é .com ou é .com.br, Gi? .com. Perfeito. Acabei de colocar aqui o endereço
Olha, vocês estão cheios de novidade, né? Tem muita novidade, vem mais Eu vou novidade trazer o por Alê aí. também. Ah, que legal. Vou trazer o Alê para falar comigo aqui também, porque ele está lançando músicas, né? Tem muita coisa acontecendo aí na vida de vocês, né, Gi? Tem. Poxa, marca com ele para ele falar da rádio, da música, acho que vai ser bem interessante. Tem muita Depois eu coisa falo com ele. acontecendo. Agora conta pra gente do texto que eu quero ouvir. Ele tá Vamos aí, o lá. Alê? Ah, Oi? tá. Ele tá aí, o Alê? Ah, Não. então tá. Tá bom. Vamos lá, Pode ir. ó. O título é Dias Melhores Virão. Eu vou ler, então vou olhar um pouquinho para cima porque eu escrevi aqui. Tá. Ó eterno Deus de amor, grato estou pela tua presença. Sei que em ti posso confiar e que nada e nem ninguém devo temer, porque tu está a me proteger. Sei que em meio a adversidades, a paz que sinto não é natural. Ela vem da fonte que flui do Senhor. Eu te agradeço pela graça de encontrar paz em meio à guerra e destruição. Ainda que eu não encontre palavras, eu posso sentir a sua graça agindo em mim. Como poderia eu agradecer por tão grande favor? Posso te sentir. Eu preciso ir mais fundo no meu relacionamento contigo, entregar-me por inteiro e experimentar mais da tua vida em mim. Ainda que eu esteja de luto, ainda que a expectativa natural sejam dias difíceis, ainda que só haja lágrimas que escorrem pelo meu rosto, quando eu fecho os meus olhos, vejo em ti minha esperança. Sim, eu sinto a esperança de dias de paz, de restauração e de transformação. Ainda que não haja motivos para acreditar, a minha fé não me permite duvidar. Sei que viverei os milagres do meu Deus. O vale da sombra da morte é somente um vale que atravessarei. E no final, eu sei que experimentarei dos mananciais e do teu sol brilhando sobre mim. Eu não duvido, eu só confio. Por isso, eu descanso em ti. Dia após dia eu creio. Dias melhores virão. A minha fé não está depositada. A minha fé está depositada naquele que tudo pode, naquele que tudo venceu, naquele que por amor se entregou por mim. Sim, dias melhores ele reservou para mim. Ai, que lindo, Gi. Agora eu tô chorando por causa disso, viu? Que lindo! Parabéns, amiga. Como é que a gente acha seu livro, Gi? Então, a gente vai estar fazendo o pré-lançamento, tá? Eu vou estar publicando, vou ter 40 frases, 40 dias até chegar o dia. Eu acredito que até o meio de novembro ele já vai estar disponível no nosso site. Então, a pessoa vai ter acesso. Eu vou te enviar para você ir para o Rio de presente, tá bom? Ai, obrigada. Nossa, para mim é um prazer e é um privilégio, porque tudo que Deus trabalhou comigo, né, em diversas situações. Então, assim, eu creio que dias melhores virão, sim. Eu acredito no Senhor, acredito que, independente do caos, Ele continua sendo Deus. Amém. Olha, amei. Amei a sua mensagem. E você que está ouvindo a gente, que essa seja uma inspiração para você, que dias melhores virão, e virão mesmo, tá? Se você não tem ninguém com quem falar, procura Deus, fala com Ele, porque Ele vai achar uma maneira de falar com você. Hoje pode ter sido isso. Hoje Deus pode estar falando com você. A Giovana é uma mulher que eu respeito muito, ela não aparece, ela fica nos bastidores, né? Eu estou surpreendida com essa notícia do livro, eu já sabia que ela estava fazendo, né? A gente sempre tem os spoilers antes, né, amiga? Mas estou feliz por você, de verdade. Ale, gratidão aí por ter liberado a Gi. Eu sei que vocês são muito ocupados, a agenda de vocês é sempre corrida, né? Eu marquei 17/17 por causa da moda que tem por aí. Né? 12/12, 13/13. Tá todo mundo marcando hora cortada, né? Porque as pessoas não têm mais o que inventar, inventa mais uma, né, Gi? Mas deu né? certo. A gente tá aqui
Ontem a gente entrou, hoje a gente está de novo. Foi maravilhoso, vai ficar gravado. Eu vou divulgar o link para você também, né, passar para as pessoas. E é isso. E tá depois bom? vai estar no nosso canal do YouTube. Então, eu vou Isso. colocar no YouTube também. E em breve, gente como a gente com a Zilda. Ai, olha, você tá me devendo essa, hein? Devendo já de longas Não, datas. você tá me devendo. Faltou gravar a última parte. Ah, é verdade, eu que tô devendo. Gi, pode me chamar. Amanhã a gente se vê, amanhã cedo, no nosso café. Tchau, tchau. Ó, Beijo, gente. pra todo mundo. Beijo a Tem turma um aí que monte tá de assistindo. legal. Marco, Eliane lá de Austin, Jussara lá de Salvador. Olha quanta gente Marco Aurélio. E ó, tem muita legal. gente aí, ó. Pessoal dos Estados Unidos. Queridos, que Olha. Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos aí, muita gente boa. Gratidão, que o Senhor esteja sempre contigo. Tchau! Setembro